Graça e paz, amados. Jesus continue abundante na sua vida. Você também que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente. É uma honra poder estar na casa do Senhor, adorando o nome do nosso Cristo. Os amados irmãos vão abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos falando e tratando de um tema muito pertinente para o momento, batalha espiritual. Para o tema de hoje, um tema que Deus tocou no meu coração, os três Espíritos. Pastor, eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você vai estar ciente também dos três Espíritos. Já que estamos falando de batalha espiritual, até o momento a gente tem falado muito de uma questão particular, algumas características que enfrentamos através das batalhas espirituais. Mas tem três espíritos que precisam ser combatidos. E como se trata de batalha espiritual, a gente sabe que as nossas armas têm que ser armas espirituais. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Todos têm? Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações. Darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Agora, irmãos, voltem para 2 Coríntios capítulo 12. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós, como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Irmãos, estamos em constante batalha espiritual. Aparentemente são dois contextos que trazem um certo temor e tremor. Mas não se amedrontem diante desse primeiro momento, porque a palavra do Senhor consola os nossos corações e consola o seu e encoraja nessa batalha espiritual. Nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, volte agora mais um pouco, vá para os evangelhos, precisamente o primeiro, Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra, a afirmação que Pedro tinha dado do reconhecimento quem era Jesus: Tu és o Cristo. Jesus diz: sobre esta pedra, sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, eu sou o cabeça, Jesus diz: edificarei o que, irmãos? A minha igreja. E ele declara: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, aleluia e glória a Deus. Mas olha, isso não significa que diante dessa informação e do que Jesus está falando aqui, que vamos cruzar os nossos braços, que vamos adentrar na casa do Senhor sendo igreja viva, mas no espaço físico vamos nos calar ou nos distrair. É tempo de alerta, é tempo de despertar. Porque, irmãos, Deus ele projetou a igreja como um instrumento nas suas mãos, mas também como uma instituição com poderes divinos. O próprio Cristo, ele derramou o seu sangue para salvar a sua igreja.
E nessa fundação que foi estabelecida em Pentecostes com o derramado do Santo Espírito, Deus estava mostrando que a igreja, ela tem o poder necessário para lidar, e não somente isso, mas para vencer as batalhas espirituais que ela, ao longo dos séculos, está inserida. Porque quando Jesus, ele ressuscita, ele confere esses poderes para mim e para você, que muitas vezes menosprezamos essa capacidade espiritual que temos, por conta das muitas distrações que o mundo nos apresenta. Mas vamos relembrar o que temos em Cristo Jesus, para que a nossa mente ela seja despertada. Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia. E notem que a gente não abre mão das Escrituras. Tudo baseado na palavra do Senhor, para te fortalecer e te encorajar nessa batalha. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por onde, irmãos? Por todo o mundo. Para fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus, ele dá essa ordem, significa que eu e você, fazemos parte da igreja, não podemos falar ou pregar qualquer coisa. A Bíblia, ela é muito clara e diz que devemos pregar o evangelho. E o evangelho é poder de Deus, que traz arrependimento. Coisa que as obras eram destacadas na igreja que nós lemos do Apocalipse, mas que eles não tinham se arrependido. E o evangelho, ele traz consigo o poder de Deus, mas traz também arrependimento. E quando a gente olha para o Apocalipse, e algumas versões mais antigas, nem a palavra Apocalipse aparece. Algumas versões mais antigas traz lá revelações. Mostra que João, ele recebeu essa incumbência para alertar as igrejas, dentro dessas batalhas espirituais, dos espíritos que permeiam as igrejas. E Deus determinou que o próprio João, ao receber essas informações, ele viesse transmitir às igrejas daquele tempo, e não somente daquele tempo, mas às igrejas nos dias de hoje. Vá para o livro de Apocalipse e abra no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, essas cartas enviadas às 7 igrejas, elas, e nós já estudamos aqui, já vimos numa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse, elas representam as principais condições que podem ser encontradas nas igrejas nos dias de hoje. Em qualquer período da história, as igrejas estão passando por batalhas espirituais. E não foi diferente naquele tempo. E você está com sua Bíblia aberta em Apocalipse. No versículo 3, por exemplo, o próprio João, em espírito, ele traz essa advertência. Apocalipse 1, versículo 3, ele declara que felizes, bem-aventurados são quem, irmãos? Então não é todo mundo. Felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Até aqui também a gente não pode parar, porque a Bíblia declara mais ainda: e guardam as coisas nela escritas. Porque, irmãos, o tempo está próximo. Se Jesus não voltou ainda, estamos inseridos em batalhas espirituais, Deus continua falando às suas igrejas, porque Deus ama a sua igreja, e a presença do Espírito Santo é real nas igrejas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Quando eu falo igrejas no plural, é no sentido agora do espaço físico, porque é uma igreja que, mesmo praticando boas obras, se você ler o contexto da igreja de Tiatira, era uma igreja que permitia que um certo espírito de profecia
ela viesse possuir os membros daquela igreja. E esse primeiro espírito, eu falei que são 3 espíritos, eu quero tratar com vocês, nesse primeiro momento, 2 espíritos. O primeiro espírito apresentado é o espírito de Jezabel. E é o tipo de espírito que ele influencia as pessoas com falsas profecias, levando as pessoas a práticas condenadas pelo Senhor. E alguém pode pensar o seguinte: porque é um espírito colocado no feminino, é um espírito que vai agir na vida dos homens. Não, irmãos. Estava conversando com a minha esposa em casa, falando sobre o primeiro espírito, e de cara ela disse: realmente muitos se enganam quando acham que os espíritos, eles têm sexo definido. E aí até brincou, mas com tom de advertência, que os espíritos são unissex. O espírito de Jezabel, esse primeiro espírito, ele estava atuando na vida da igreja de Tiatira. E é um espírito que continua e insiste em atuar nos dias de hoje em todas as igrejas compradas pelo sangue de Jesus. Mas para isso eu tenho que entender quem era Jezabel. Porque a gente lê muito por alto, e quando a gente aplica determinado contexto a determinada época, a gente pensa que só se resume aquilo. Mas se João foi arrebatado em espírito, e ele traz essa advertência atemporal, eu tenho que entender como esse espírito de Jezabel, ele atua, e qual a raiz para que João pudesse trazer como referência esse maldito espírito. Jezabel, irmãos, eu fiz um resumo só para simplificar. Ela era filha de um rei. A Bíblia descreve o nome desse rei. E essa princesa, ela se casou com o rei Acabe, que era rei de Israel. 1 Reis 16:30. Acabe, filho de Onri. O que foi que este homem fez? Ele fez o que era mal. A minha versão traz que ele fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. E diz mais, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ou seja, menosprezando o poder diabólico que o pecado traz em si, mas também ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal. Eu gosto quando a palavra do Senhor ela nos traz revelações detalhadas, porque não somente a prestar culto, mas a minha versão ainda diz assim, adorá-lo. Isso nos traz uma lição que nem todo aquele que presta culto a Deus o adora. Irmãos, isso aqui chama uma atenção que é de assustar. Nem todo que presta culto a Deus, não estou nem dizendo assim, nem todo que diz prestar culto. Eu estou afirmando biblicamente, com respaldo bíblico, que nem todo que presta culto a Deus está adorando a Deus. Mas a Bíblia diz que essa criatura, além de prestar culto, adorava. E a Bíblia diz mais no versículo 32, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. E a Bíblia diz no 33, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que a todos os reis de Israel antes dele. Quando a gente olha o contexto de Jezabel citado em Apocalipse, essa princesa, ela foi uma rainha idólatra, se tornou uma rainha idólatra imoral, e começou a desafiar todos aqueles que seguiam ao Deus Todo-Poderoso. E não somente isso, desafiando o profeta de Deus, ela estimulou toda a congregação da época, que era o povo de Israel, a adorar a Baal e a prestar cultos nas suas cerimônias, porque a ideia era eliminar completamente os profetas de Deus. Lembra que João, na revelação, ele disse que na igreja em Tiatira estava se profetizando com o espírito de Jezabel. Irmãos, Jezabel, ela acaba se tornando esse símbolo de prostituição religiosa e também de idolatria.
E certamente, aquela mulher, aquela profetisa da igreja em Tiatira, ou os profetas, recebeu esse título simbólico, porque a Bíblia iria comparar o mesmo caminho trilhado por aquela mulher descrita no passado. O que nos assusta e não percebemos, e o diabo não quer que você perceba, é que o mesmo Espírito continua atuando nos dias de hoje. Porque Jezabel, ela se autoconsagra profetiza. Ela se autodenomina uma representante de uma divindade. E esse espírito mentiroso, irmãos, ele penetra nas igrejas dizendo ser a voz de Deus. Não somente quando sai de um púlpito, quando estamos acostumados, mas no meio, no seio da igreja. Pessoas se levantam como profetas e profetisas do Senhor, porque se autodenominam dessa forma e dizem que estão representando a Deus na terra. E esse espírito mentiroso ainda é evidente nos dias de hoje. E se ele não for combatido com firmeza, o estrago lá na frente pode ser difícil de reverter. Sabe por quê? Porque um espírito como o de Jezabel, ele atua nas entrelinhas, estimulando confusão, contenda, divisão e toda sorte de pecado. E o diabo, que é o nosso adversário, através do engano, ele acaba utilizando pessoas com esse espírito, tentando implantar o que aconteceu no seio de Israel, o que aconteceu com a igreja em Tiatira, através desse alimento venenoso. Quando a gente olha o reinado de Acabe, e você é estimulado a estudar sua Bíblia em casa, muitas pessoas, elas foram possuídas por esse espírito de Jezabel, e elas foram alimentadas por esses ensinamentos, esses conceitos pagãos e idólatras, e muitas delas estavam adorando e prestando culto aos demônios, achando que estavam fazendo para Deus, da mesma forma como aconteceu em Tiatira. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, muitos estão se infiltrando no meio do povo de Deus, dentro das assembleias, eu falo assembleia no sentido de igreja, como fora também, se fingindo de cristãos, com o mesmo espírito de Jezabel, se tornando mestres para oferecer alimento venenoso aos crentes menos desavisados. Não é diferente quando a gente escuta alguém dizer que foi tremendamente abençoado por alguém, um homem ou uma mulher, que não tem um conteúdo bíblico e profundo das Sagradas Escrituras, mas simplesmente porque precisava ouvir aquilo naquele momento. Na igreja foi falado mais cedo, que não é por questão de emoção. Muitos estão sendo levados pelas emoções, porque alguém chorou, alguém comunicou uma palavra que mexeu com o sentimento de necessidade daquela pessoa, e aquela pessoa acabou sendo fisgada por esse espírito satânico de Jezabel. Só que João, muito preocupado, olha, a gente tem o Evangelho de João, nós temos 3 cartas que João escreveu, e nós temos o Apocalipse que João escreveu. Olha só, quando a Bíblia ela confere tamanha autoridade, é porque Deus está gritando conosco nos detalhes. E João, na sua segunda carta, abra sua Bíblia, na segunda carta de João, irmãos, essa carta é tão atual, que o povo daquela época estava enfrentando essas batalhas, e estavam num certo grau de inocência, estavam sendo tragados por esses espíritos enganadores, e João, com toda a revelação que recebe de Deus, estava alertando o povo naquela época. 2 João, no capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10, você tem aí? João, ele diz assim: porque muitos enganadores, olha só, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não fazem o que, irmãos? Eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne,
Aí o João ele diz, assim é o enganador, assim é o anticristo. E João diz, olha irmãos, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. No versículo 9, a Bíblia diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de quem, irmãos? De Cristo, irmãos. Não é doutrina de homens, não é doutrina de igreja, de placa de igreja, é a doutrina de Cristo. E nessa doutrina não permanece, João diz, não tem Deus. Agora o que permanece nessa doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E a Bíblia ainda declara, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Cristo, não recebais em casa e nem lhe deis as boas-vindas. Aparentemente é algo fácil de perceber. A gente está vendo as doutrinas, muitas doutrinas, e pessoas se valendo da fragilidade do ser humano para implantar essas doutrinas de enganação na internet, irmãos. E você não ouve falar o nome de Cristo. É simplesmente assim. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te tirar do lamaçal. Mas pastor, não está falando de Deus? Jezabel adorava ao seu Deus Baal. As pessoas que não conhecem a Jesus adoram aos seus deuses. Percebe como a doutrina de uma divindade diabólica ela está inserida e muitos não percebem? Não, pastor, mas ele falou em nome de Deus, certo? Mas você ouviu o Deus encarnado na pessoa de Cristo ser mencionado nessa palavra de avivamento? Muitos não falam. Irmãos, quando o Espírito Santo falou a João para ministrar a igreja de Tiatira, Deus, o Todo-Poderoso, Ele reprovou naquela igreja a vaidade. Ele reprovou naquela igreja o orgulho. Tudo isso faz parte do espírito de Jezabel, e o orgulho precede a ruína, e Satanás sabe disso. Quando eu subo para ministrar a palavra de Deus, eu digo para Deus: quebra o Marcelo e todo o orgulho que tiver no coração dele. E se tiver, eu falo com Deus, se tiver orgulho, não deixe eu subir no altar, me mate. Eu digo para Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque você está aí sentado, você está acompanhando, e isso se aplica em qualquer área da sua vida. No altar de adoração, no seu lar, no seu trabalho, diga para Deus: Senhor, se tem orgulho e vaidade na minha vida, que é espírito de Jezabel, não me deixe viver. Porque a Bíblia diz que o orgulho e a vaidade precede a ruína. Só que, irmãos, as pessoas naquela igreja, elas estavam ocupadas demais com as suas vaidades e nem perceberam que estavam contaminadas por esse espírito diabólico de Jezabel. Eles estavam cegos, eles haviam perdido a visão da realidade espiritual, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. A mecanicidade tem tomado conta do meio do povo de Deus. Eles estavam se orgulhando, e João define isso. Eles tinham praticado boas obras, e João diz que eles estavam se orgulhando de tudo que tinham feito, de tudo que possuía. Só que depois daquela exortação tem sempre uma palavra de encorajamento também. Porque João ele diz: olha, se arrependam. Só que isso aí foi apenas o primeiro espírito que nós precisamos combater. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor.
Obrigado pela alegria de estar na tua casa e com toda a liberdade no Espírito adorar o teu santo nome. Senhor, é algo sobrenatural, Pai, o que tem acontecido no meio do teu povo. E a gente sabe que isso é mover de Deus, mover do Santo Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua proteção, a tua guarda, Senhor, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor luta nossas batalhas, aquelas que não podemos lutar, porque também o Senhor tem nos equipado para essas batalhas, mas aquelas que a gente não pode vencer, nem lutar, o Senhor vai na frente lutando por nós. Então, Pai, muito obrigado pelo carinho, pela força que o Senhor nos deu, de poder mais um dia, juntos em família, adorar o teu santo nome. Protege a tua igreja que foi comprada com teu sangue. É a nossa oração em comum acordo, no nome de Jesus. Amém e amém.